Fala galera aí do Colégio Pessoa, né? Nós estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios Globo de produção, né? Para a primeira videoaula de redação do primeiro ano do ensino médio, né? Então nós vamos ter aí 6 aulas, tá? Ao todo. E dessas 6 aulas nós vamos falar um pouquinho da apostila e um pouquinho também do gênero que a gente está aprendendo esse ano todo, que é o gênero dissertativo e argumentativo, tá? Esse programa é patrocinado aí pelo Colégio Pessoa, né? Tá pegando aqui bem bonitinho? Colégio Pessoa, tá? E nós estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios de Jacarepaguá, do Projac da Globo, tá? Nosso primeiro assunto será, né, relacionado à apostila 2, que é sobre coesão, tá? E aí o que seria coesão, tá? Coesão é o uso das palavras, né, dos recursos que a língua portuguesa tem para que você produza sentido. A língua portuguesa, ela tem muitos recursos, ela tem muita coisa para usar, muitas palavras, muitas formas, muitas figuras de linguagem, de expressão, recursos, né, inversões que eu posso usar para produzir sentido, tá certo? E como primeiro exemplo, nós vamos usar um texto que tem na apostila de vocês aí, né? Nós vamos usar as páginas 2 a 10, tá? E nós vamos ver justamente essa relação de sentido inicialmente, tá? Então, o primeiro é o texto O Cão Fugitivo, do Esopo, tá? Então, é uma fábula, né? E bem curtinha, como todas as do Esopo, e ela traz o seguinte texto. Um cão tinha sido criado numa casa. Fora ensinado a enfrentar os animais selvagens, mas quando se viu diante de um grupo deles pronto para atacar, quebrou a própria coleira e fugiu pelas ruas da cidade. Vendo-o gordo e forte como um touro, alguns de seus companheiros de raça lhe perguntaram: "Por que fugiste?" "Eu sei", respondeu o cão, "que posso comer tudo o que quero e necessito, e até muito mais. Mas, quando luto contra ursos e leões, posso morrer a qualquer momento." Os outros disseram entre si: "Nossa vida é nossa. Apesar de pobre, é bela, pois não combatemos nem leões nem ursos. Melhor viver longe dos perigos que ficar exposto a eles em troca de boas coisas ou de glória vã." Então, assim, pensando na relação de sentido, né, qual que é a historinha aqui do Esopo, né? Havia um cachorro, né, que era um cachorro de casa, que protegia a casa dos invasores, mas um dia, quando invasores, né, um grupo de animais selvagens tentou invadir a casa, ele, com medo, quebrou a coleira e fugiu ao invés de proteger a casa. Na rua, outros cachorros ali que também são de rua perguntaram para ele, né, por que você fugiu? Por que fugiste? Né? E aí ele disse: lá na casa, né, eu posso comer tudo que eu quero, mais do que eu quero, mas lá eu posso morrer. Né? E aí os cachorros entenderam que, embora eles fossem pobres, não precisavam lutar contra bichos tão poderosos assim. Né? Então a vida deles, apesar de pobre, era bela. Então a lição ali da fábula, toda fábula tem uma liçãozinha, é que é melhor viver longe dos perigos, né, a se sacrificar aí por coisas, né, boas, e uma glória que é falsa. Pensando nesse sentido, né, nós também temos que pensar na coesão, tá? Então, voltando aí, o que seria a coesão? A coesão é o recurso que o escritor usou para produzir sentido para a gente. Então, quando ele escreveu, ele foi usando estratégias de sentido. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, um cão tinha sido criado numa casa. Uma frase, né, com sentido completo. Na sequência, ele coloca assim, ó, fora ensinado a enfrentar os animais selvagens. Eu sei, tá, que o único personagem apresentado até agora foi um cão. Então, não é necessário repetir um cão novamente. Eu retiro um cão, tá? Mas eu sei que quem fora ensinado a enfrentar os animais selvagens foi o cão. Tá? Não é necessário a repetição. Então, essa elipse, né, chama elipse isso, quando eu retiro uma palavra que eu já disse e que a relação com ela é óbvia. Tá? Se fossem apresentados dois personagens, o cão e a raposa, aí sim era necessário fazer referência qual dos dois fora ensinado a lutar contra os animais selvagens. Tá? Como só foi apresentado o cão, não precisa colocar de novo. Isso evita a repetição, que é um erro coesivo, você repetir a mesma palavra o tempo todo. Se você for olhar em todo o texto, a palavra cão aparece apenas 2 vezes. Né? É um texto curto, óbvio, mas mesmo assim, 2 vezes somente
né? E todas as outras vezes ele colocou outras palavras ali que nos ajudou a saber que estavam falando de cachorros, né? Por exemplo, companheiros de raça, tá? Isso já deu pra gente, companheiros de raça, qual que é a raça do cão? Cão, né? Então, quais são os companheiros de raça? Outros cães. Isso é a estratégia do escritor. Os escritores, eles têm que ter essas estratégias para que você não repita, porque a repetição, ela é um erro considerado grave, porque ela enfeia o texto, ela deixa o texto feio, ela deixa o texto pesado, chato de ler, tá? Então, é uma estratégia importante. Aqui no segundo período, ó, no terceiro período, né? Vendo o gordo forte como um touro, alguns de seus companheiros de raça lhe perguntaram. Então aqui ele coloca o inverso, né? Ele vai apresentar quem é que está vendo, né? Depois. Então quem está vendo? Alguns de seus companheiros de raça, tá? E o que é esse o? Vendo o gordo e forte. Quem que é gordo e forte? O cão que foi apresentado lá no começo. Essa palavra o refere-se ao cão apresentado lá no começo. Então os pronomes oblíquos, né, são usados justamente para referir-se a elementos que já foram ditos anteriormente, tá certo? Isso chama-se substituição. Eu posso substituir palavras por sinônimos. Alguns companheiros de raça é um tipo de sinônimo, né? O pronome oblíquo, o, é um tipo de palavra que faz referência a cão. Então também pode ser uma substituição. Então, substituir palavras por outras de elementos parecidos, né? Ou que eu posso até fazer uma relação ali, tipo, eu sei quem é esse o, eu sei quem é o companheiro de raça, eu sei que não é necessário repetir o cão. Isso tudo o leitor faz e o leitor sabe exatamente, né, o que está sendo dito ali, tá? Ter essa preocupação é a obrigação do escritor. O escritor tem que ter obrigação em deixar o texto dele o mais claro possível para o leitor. Se ele não fizer isso, tá? Se ele não fizer isso, o texto não estará bem escrito, tá certo? Bom, depois que a gente leu aí esse texto, o que a gente vai observar? Que é possível responder algumas perguntas simples sobre ele, sobre o que o texto nos coloca. Por exemplo, eu sei quem é o personagem. Eu sei, por exemplo, o que esse personagem fez. Eu sei como esse personagem agiu, né? Eu consigo ver esse personagem progredindo na história, né? Regredindo na história. Tudo isso é possível de ver, né? Na hora que você lê aqui o texto. Então, essas perguntas que eu fiz aqui agora são facilmente respondidas no texto, tá? E isso é função do escritor fazer com que o texto tenha como resposta, né, clara e explícita as perguntas que a gente fez agora, tá certo? Bom, continuando aqui, né, com o mesmo texto que nós estávamos lendo, né, o cão fugitivo, aqui estão as perguntas que nós conseguimos responder facilmente, né, com a leitura do texto. Então, ó, quem for ensinado a enfrentar os animais? Eu sei que é o cão, tá certo? Isso é uma resposta fácil de captar no texto, tá? Na letra B, o narrador fala de um grupo deles. Que grupo é esse? Esse grupo deles é um grupo de animais selvagens. Também foi citado anteriormente. Então, esse deles aí já faz referência a animais selvagens, dito anteriormente. Então, tudo isso que a gente tem aqui são respostas fáceis de captar, tá certo? Repetindo, trata-se de um texto curto, por isso é tão fácil captar tudo, tá? Num romance, por exemplo, um texto de um livro, né? Essas respostas, elas precisam ser retomadas. Então, eu não posso colocar o nome de um personagem na primeira página e depois só ir retomando o tempo todo. Preciso voltar, né? Num texto curto é fácil. Na C, diz também, vendo o gordo, alguns de seus companheiros de raça. Quem viu? Alguns de seus companheiros de raça. Viu o quê? O cachorro. Qual palavra que está dizendo cachorro? O. Na letra D, posso comer tudo. Tudo o quê? Esse tudo, a gente vai entender, né, que é todo tipo de comida que existe, tá? Então, posso comer, comer indica comida, comer tudo, tudo que ele quer, tudo que ele gosta, né, até mais até do que ele precisa, né? Na última, e os outros disseram. Quem são os outros? Os outros cães. Lembra lá no começo que ele falou assim, alguns de seus companheiros de raça, né? Então, alguns de seus companheiros de raça, a gente imagina ali alguns cães, né? Aí esses alguns perguntaram,
os outros comentaram depois, tá certo? Outros quem? Outros de seus companheiros de raça. Essas respostas todas, né, são fáceis de compreender no texto, estão muito claras no texto, certo? Esse texto é um texto coeso, tá? Ele tem sentido, ele foi todo estruturado para produzir sentido, ok? Bom, para encerrar aqui essa primeira aula, né, vamos retomar aí, então o que é coesão textual, tá? Voltando, tá? Um texto, para ter sentido, para que ele produza sentido, para que o leitor entenda o que o texto está dizendo, é necessário que ele esteja coeso, tá? Então, por exemplo, o que a gente às vezes nota, né? Eu tenho dois personagens masculinos, dois homens, tá? O João e o Pedro. Aí o João e o Pedro foram à casa. Ele estava muito cansado. Ele quem? É o João ou o Pedro? Então, existem recursos, né? No próximo vídeo, a gente vai ver justamente quais são os recursos adequados para que haja coesão. Até porque, dependendo do recurso que eu lance mão, tá? Fica ruim a minha coesão. E aí acaba não tendo sentido nenhum. Nesse caso, por exemplo, João e Pedro são homens. Ambos podem ser retomados pela palavra ele. A palavra ele pode ser qualquer um dos dois, tá? Então aí você pode criar uma ambiguidade ou você pode perder o sentido, tá? Imagina que seja aí dois personagens, João e Pedro, entraram na casa. Ele foi assassinado por ele. Já aconteceu de eu ler isso em alguns lugares. Tipo, João e Pedro entraram na casa, ele matou ele, né? Então fica assim, mesmo que eu coloque assim, ele o matou, né? Que seria ali o gramaticalmente correto. Não faz sentido porque são dois homens, não dá pra saber quem fez o que com quem, certo? Olha aí como é que é essa estratégia, numa frase muito curta, sem sentido nenhum. Então, o que seria coesão, né? Coesão textual é a ligação e conexão, tá? Entre as partes do texto, certo? Relação interna entre as muitas palavras ou frases presentes em um texto. Então, uma frase, ela continua a outra, que continua a outra. Uma palavra tem relação com a outra, né? Nós sempre escrevemos no texto, né, costurando as palavras. Você vai mexendo ali com as palavras, é muito automático, né, no nível de vocês, né, que vocês nem percebem, mas a ideia da coesão é você costurar, né, e emendando uma palavra na outra até formar uma frase com sentido, tá certo? Então, a coesão textual, né, uma ligação, a ligação e conexão entre as muitas palavras e frases presentes no texto, uma relação interna. Em outras palavras, trata-se de uma maneira de recuperar em uma sentença um termo pertencente a outra, tá? De novo, para evitar repetição, também para que fique claro o que eu estou dizendo, tá? Então aqui tem um exemplo muito, aquele que eu já disse no começo, né? Um cão tinha sido criado numa casa. Foram ensinados a enfrentar animais, né? Então aqui, ó, quem for ensinado a enfrentar os animais? O cão. Percebe-se isso, embora a palavra cão não esteja na segunda oração. Retirá-lo foi uma das muitas estratégias de coesão textual. Então eu posso retirá-lo. Se eu colocasse a palavra ele ali, não ficaria errado. Se eu colocasse a palavra o animal for ensinado, não ficaria errado. Tudo isso são estratégias. Você, escritor, pensa na melhor maneira de passar a sua mensagem, certo? Essa estratégia nós damos o nome de coesão. A coesão ela é fundamental para os textos. Nesse caso a gente viu um texto narrativo, mas imaginem vocês um texto dissertativo que estão começando a fazer, né? A gente estava começando a bolar os textos dissertativos. Como é importante a coesão ali? Porque nós precisamos relacionar as partes, nós precisamos unir as partes. O texto ele tem que ser uma unidade. Se ele for partes soltas, ele não vai ter sentido nenhum. O texto é uma unidade, tá certo? No próximo vídeo nós vamos ver aí exemplos de coesão. Tá? Então, o que é coesão, né? Como que eu posso usar a coesão mais adequada, dicas de coesão também, tá certo? Então, até lá, tá certo? Releiam, revejam, vejam aí a apostila, tá? Esses trechos que eu retirei, todos estão na apostila. Então, leiam a apostila 2, na página 2 a 10, essa é a nossa primeira videoaula. Então, até lá, hein? Beijos para todos e lava a mão, hein? Tem que lavar a mão com álcool em gel e tudo mais. Tchau!